Sobre a ótica de Deus, o mar vermelho iria se abrir se eles continuassem marchando. Ou seja, sobre a ótica de Deus, era a oportunidade do mar se abrir para ele demonstrar o seu poder e livrar o seu povo. Mas sobre a ótica humana, o mar era o fim, o mar era a sua morte, o mar era acabou, era que eles iriam morrer. Sobre a ótica de Deus, a terra prometida seria conquistada pelo povo de Deus. Mas sobre a ótica do povo, eles eram como gafanhotos, que não podiam herdar a promessa, porque eles se viam como escravos. Sobre a ótica de Deus, o povo tinha que sair do Egito para adorá-lo e viver na terra prometida. Mas sobre a ótica humana, sobre a ótica do povo hebreu, eles eram escravos e era impossível sair daquela situação, porque Faraó nunca iria permitir. Nenhum escravo ia falar: Senhor, me liberta aí. Ia acontecer assim, gente? Imagina, mais de não sei quantas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas de escravo vão chegar: liberta aí, Faraó. Tá bom, vai, liberta. A palavra de Deus diz que só para lutar tinham 600 mil homens. Só homens, sem contar mulher e criança. Era mais de 1 milhão. Sobre a ótica humana era impossível, querido. Mas sobre a ótica de Deus, era para eles serem livres. Sobre a ótica de Deus, a tempestade enfrentada pelos discípulos era uma oportunidade de demonstrarem aonde estava a sua fé, como sairiam daquela situação. Mas sobre a ótica humana, sobre a ótica deles, era o fim. O barco iria afundar. Aí Deus pergunta para ele, Jesus fala com ele quando acorda: onde está a fé de vocês? Deus está revelando algo aqui para você, querido. Sobre a ótica de Deus, a cruz era o começo de uma nova e eterna aliança. A cruz era o começo para a ressurreição de um justo, para que fosse feita a justiça de Deus, a salvação do homem e toda a autoridade ser dada no céu e na terra ao nome de Jesus. Mas sobre a ótica do homem, era o fim do Messias, era a morte do Salvador. Tanto é que eles foram embora e Jesus teve que ir lá no caminho de Damasco e falar: o que vocês estão fazendo aí? O Messias morreu, cara. Acabou, é o fim. Mas só quando eles falam, eles veem Jesus ressurreto. Querido, posso continuar? Sobre a ótica de Deus, Paulo era o apóstolo de Cristo, mas ele não sabia. Sobre a ótica humana, ele era um perseguidor dos cristãos. Na caverna de Adulão, sobre a ótica de Deus, eles eram valentes de Davi. Mas sobre a ótica do homem e da mulher, eram homens endividados, infelizes, desgostosos, que ninguém queria por perto. Sobre a ótica de Deus, Pedro era um apóstolo. Sobre a ótica humana, ele é um cara pescador. Sobre a ótica de Deus, Jonas, a tempestade não era o fim, era a correção de rota para ele voltar ao seu destino. Mas sobre a ótica da galera do barco, era o fim. Sobre a ótica de Deus, Lázaro, a ressurreição de Lázaro era para que confiasse em Deus e glorificasse ao Pai, porque ele fala: eu sou a ressurreição e vida. Mas sobre a ótica humana, era a morte. Senhor, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, aquele que crê em mim viverá. Querido, não existe tempo ruim para Deus quando enxergamos as coisas sobre a ótica de Deus. Todos os homens e mulheres tiveram que enxergar sobre a ótica de Deus para enfrentar os maiores desafios de sua vida. Querido, sobre a ótica de Deus, Davi era um homem escolhido para ser rei, era um homem segundo o seu coração. Mas sobre a ótica do pai de Davi e sobre a ótica do profeta Samuel, não era Davi, não era para ser Davi, era para ser os irmãos dele, que os irmãos deles eram bem aparentes, eram fortes, não sei o quê. Mas vem um mais novo, esquecido: tem esse aqui. Aí Deus fala: é esse aí, porque eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração.
Querido, em nome de Jesus, sobre a ótica, Renata pregou quarta-feira retrasada aqui, sobre a ótica de Deus, Gideão era um homem valente, poderoso e guerreiro. Sobre a ótica dele mesmo e sobre todos os seus familiares, ele era o menor da sua tribo e o cara mais fraco e medroso. Sobre a ótica de Deus, Moisés era o libertador do povo. Sobre a ótica humana, ele era um foragido do Estado e pastor de ovelhas. Sobre a ótica de Deus, Sara era mãe de nações e reis. Sobre a ótica do homem, era uma estéril. Sobre a ótica de Deus, Maria, que era na sociedade qualquer uma, era uma menina simples. Mas sobre a ótica de Deus, era a mãe do Messias, do Salvador. Sobre a ótica de Deus, José era governador do Egito. Sobre a ótica dos irmãos, sobre a ótica do povo do Egito, ele era um escravo. Sobre a ótica de Deus, Eliseu, naquele momento que foi cercado por exércitos, ele estava cercado de anjos e protegidos com carruagens de fogo. Mas sobre a ótica daquele menino que estava com ele, nós vamos morrer! Estamos cercados, Eliseu! Você não está desesperado? Vamos, seu filho, é a morte! Aí Eliseu, pai, dá a ótica de Deus para ele. Pai, dá a visão do alto para ele. Bota a lente de contato nova aqui. Bota o óculos novo para ele ver a situação. Aí se abre os olhos daquele jovem e ele vê miríades de anjos cercados assim. Se você pudesse ver o que Deus faz no mundo espiritual para te proteger e te guardar, você estaria dando glória a Deus agora. Porque quando a gente encerra sob a ótica de Deus, vamos conseguir vencer os obstáculos da nossa vida. Porque sobre a ótica de Deus vale mais um dia aqui do que 1000 noites lá fora. Sobre a ótica de Deus, a obra de Deus não é em vão. Mas sobre a ótica humana, nossa, mais um dia de culto. Sobre a ótica do homem, eu estou cansado. Mas aqueles que enxergam sobre a ótica de Deus, falam, mais vale um dia em tua casa. Eu me alegrarei quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar todos os dias. Sobre a ótica de Deus, a traição de Judas levava Jesus a seu destino. Sobre a ótica humana era só mais uma traição. Nem tudo é o que parece quando olhamos sobre a ótica de Deus. Queridos, em nome de Jesus, quando a sua ótica muda, quando o seu ponto de vista muda, seu caminhar muda, seu comportamento muda, sua guerra, sua forma de lutar muda, a sua busca a Deus muda. Com seus olhos livres de mágoas, traumas, sujeiras, religiosidade, tudo ganha uma nova visão. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, querido, erga as suas mãos. Querido Deus, em nome de Jesus, livra agora do olhar de cada um, sob o ponto de vista de cada um, qualquer situação que eles estejam enfrentando ou vão enfrentar. Livra de toda mágoa, trauma, sujeira, religiosidade, que tudo ganhe uma nova visão vinda do alto, que eles possam receber qualquer notícia, mas olhando sobre a perspectiva do céu, olhando sobre a fé e não por vista. E ao Pai, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso enorme de glória que está por vir, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém, dá glória a Deus. Aleluia.